Olá, família! Estamos aqui reunidos para mais um encontro. Estamos mantendo o distanciamento recomendado, então nós vamos higienizar as nossas mãos, retirar as nossas máscaras, higienizar novamente e começar o nosso encontro de hoje. Eu me chamo Sabrina, sou orientadora de ensino da Educação Especial, da Secretaria da Educação e Cidadania. Estamos aqui hoje com uma convidada, vou deixar com que a Beatriz mesmo se apresente. Como a Sabrina falou, ela trabalha com educação especial e eu sou a Beatriz e não é por nada que eu estou aqui que ela me convidou. Eu tenho 22 anos e eu sou aluna do 3º ano de Medicina e eu tenho dislexia e TDAH. E eu vim contar um pouquinho da minha trajetória até chegar à faculdade hoje, como eu lido com isso. Como a Bia mencionou que ela tem a dislexia, o TDAH, nós vamos explicar um pouquinho o que é a dislexia, né? Nós colocamos aqui a definição. A dislexia é um transtorno de aprendizagem, é um transtorno que gera uma dificuldade na leitura. E a leitura, principalmente no momento, na fase de alfabetização. Então, a fase em que a criança ela precisa fazer a reflexão sobre o sistema, relacionar o som ao sinal gráfico, né, a letra, e aí ela tem mais dificuldade nesse processo. Ela tem dificuldade também, depois que passa pelo período da alfabetização, na leitura, na compreensão, na transcrição. Então, é um transtorno que até nós colocamos ali a imagem que a palavra dislexia está invertendo as letrinhas, que as crianças muitas vezes falam, né? As letras estão mexendo, estão invertendo, são algumas características que começam a aparecer nesse período da alfabetização. Nós vamos aproveitar então a presença da nossa convidada. Bia, você podia falar um pouquinho para a gente como foi o seu processo de alfabetização? O que você se lembra dos desafios que você passou e teve que superar? Eu estudava na mesma escola que meu irmão e aí a parte da educação infantil foi maravilhosa. Era uma escola que tinha um parquinho de areia e quando a gente entrou na primeira série, o atual 2º ano, já para setembro, por ali, eu já estava fazendo acompanhamento de reforço. A professora era uma por sala, já não tinha mais auxiliar. Notou uma diferença muito grande do meu progresso com as outras crianças e já era quase o final do 2º ano e eu não tinha quase nenhuma escrita nem leitura e estava ficando quase meio que inviável passar para o 3º ano e a escola chegou até a falar para os meus pais que o problema estava comigo, eles já tinham tentado todas as tentativas e coincidiu que nessa mesma época minha mãe recebeu um convite de uma amiga para ir numa feira do livro de uma escola que estava surgindo e eu me encantei para a escola, uma escola muito mais voltada para a individualidade do estudante, que preza, acho que muito o programa que a prefeitura tem, de ter uma psicopedagoga em cada escola, isso é muito importante. E aí eu acabei, no final do ano, estando na recuperação, eu e a professora na primeira série, não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu ficou de recuperação, né? Na primeira série e me passaram para a 2ª série, 3º ano, e aí é onde eu caiu uma professora dos sonhos na minha mão, que tinha conhecimento com diferentes tipos de educação especial, e no final do ano ela chegou
chamou meus pais para uma reunião e falou, olha, a Bia, ela tem muitas características de ser uma criança disléxica, ressaltando que a dislexia, ela não é um problema intelectual, não afeta a aprendizagem, até que a gente tem normalmente um QI mais elevado do que a média, ela afeta especificamente a leitura e a escrita. E como a Sabrina explicou, a parte da questão sonora, que das palavras, fica né? Das palavras para decodificações dos sons, que fica bem... Fica mais difícil, é mais né? difícil. Mais difícil, mas é possível, né? Então, assim... De pouquinho em pouquinho. São indivíduos que têm uma outra forma de aprender. É possível, são capazes de aprender, né? Que nós vamos falar bastante aqui, mas precisa de mais estímulos, precisa de outras estratégias, né? Para poder vencer e superar essa dificuldade, né? Aí, geralmente tem uma criatividade muito grande, sim, né? Aproveitar por aí. E aí eu fui para a ABD, Associação Brasileira de Dislexia, que no Brasil é o único órgão validado internacionalmente. E eu fiz uma avaliação e o resultado não deu outro. Foi diagnosticada, né? E eles sugeriram um TDAH, mas na época o mais importante era conseguir para mim poder acompanhar a minha turma. E aí foi onde a gente focou muito na parte da fono, que pega a parte da sonora que a Sabrina tinha explicado. E aí isso foi no começo dos meus 9 anos. Foi muito difícil a minha aceitação. Eu só fui me aceitar lá para a quarta, quinta série, né? mais tarde. E foi isso, meu primeiro diagnóstico veio ali nos 9 anos. Bacana a história da Bia, né? Então, assim, para a gente aproveitar esse momento e trazer algumas dicas do que vocês, famílias, podem fazer com as crianças que estão na fase de alfabetização, estão preocupados, né? As aulas acontecendo em casa... ai, meu filho ainda não está alfabetizado, como que eu posso ajudar? Fiquem tranquilos, a gente teve um outro programa aqui também falando sobre alfabetização e hoje a gente queria falar um pouquinho das brincadeiras que vocês podem realizar com as crianças e que vai ajudar na reflexão, né, desse sistema de ouvir as palavrinhas, né? Então a gente colocou ali o montar palavras, brincar com as palavras. Se tiver letrinha em casa, joguinho que monta palavras, parte das palavras, então a criança brincando, ela vai refletindo, vai percebendo o som, né? Que é tão importante perceber o som de cada letra, relacionar a letrinha que corresponde, brincar com as palavras, fazer rimas, que também está relacionada à parte fonológica. Então, brincar de fazer rimas, cantar cantigas, resgatar aquelas brincadeiras de antigamente que vocês têm na memória, né? Aproveitar esse momento de convívio familiar para proporcionar esses momentos ricos aí que vão impactar na aprendizagem, né? Então, aquelas brincadeiras, se vai pular uma corda, cantar uma cantiga com rima, um suco gelado, cabelo arrepiado, né? Então, aproveitarem bastante, criar histórias, às vezes a criança tem alguns livrinhos que já leu várias vezes em casa, já sabe, já decorou toda a história. A gente pode criar histórias, né? A partir daquela que eles já conhecem, pode realizar a leitura, fazer com que ele realize aquela leitura em partes para um irmãozinho, para vocês, realizar leituras por capítulos, transformar aquele momento, né, numa coisa bem lúdica, bem prazerosa e as crianças vão se sentindo capazes, né, de realizar e não tem uma cobrança, né? Então são momentos muito importantes que vocês podem passar. Também os jogos, além das brincadeiras, os jogos, hoje os professores estão indicando jogos online, jogos de tabuleiro que tem em casa,
jogos que podem ser feitos no papel, que você desenha, monta um jogo ali que você conhece. Então pode pegar muito dica com o professor, né? Ou pode também criar. A criação, como a gente falou aqui, né? A mente, a parte de criação, de imaginação, é muito importante para a criança e eles vão longe, né? Então, Bia, conta um pouquinho pra gente. Tem alguma brincadeira que você fazia que te ajudou, que você conseguia participar legal nessa fase? Eu digo que não tem brincadeiras que eu me lembro que eu fazia, mas acho que tem bastante brincadeiras que eu sei que hoje, se eu tivesse investido mais. A parte sonora, como a gente já falou várias vezes, então, como a Sabrina mencionou, cantigas é muito legal. E, tipo, jogavam caxangá, você ter a letra, às vezes, escreve a letra no papel, coloca na frente e vai cantando junto com a criança e ela lendo, ela visualizando a escrita, é muito legal. Até brincar de stop é uma coisa que se estimula bastante a descobrir palavras novas. Sons graves e agudos, cantar cantigas em português que sejam, músicas em português que sejam faladas, não um mix que a gente tem bastante. Sempre ter uma agenda e mostrar para a criança a importância de anotar na agenda as coisas e ela visualizar. Saber que dia da semana às vezes num cartaz, na geladeira. Pais, né, vocês, família, podem criar, podem imaginar. Na dúvida, pede ajuda lá na escola, né? Então, a Bia também falou que ela tem o diagnóstico de TDAH. Então, para a gente explicar um pouquinho também o que é isso. A dislexia é um transtorno que acomete mais a dificuldade na leitura. O TDAH é um transtorno mais comportamental, né? Ele é caracterizado pelo déficit de atenção, hiperatividade. É um transtorno que vem de origem também neurobiológica e não impede, né, com que a pessoa aprenda também. Ela só precisa de mais organização, mais estímulo, mais ajuda para poder manter o foco, né? Conseguir terminar uma tarefa, se concentrar. Também os indivíduos, as crianças, adolescentes, adultos, né, que têm esse transtorno, ele não necessariamente tem a hiperatividade. Pode ser uma pessoa que não tem tem dificuldade na atenção, mas é mais quietinha, né? Não é tão agitada. Quanto a pessoa que tem essa questão da desatenção, de manter o foco, mas apresenta uma certa impulsividade, uma agitação excessiva que acaba atrapalhando também em algumas situações. Então, eu queria aproveitar e perguntar, né, Bia, como que você se organiza, né, juntando aí a dislexia com essa comorbidade, que é assim a junção desses dois transtornos, e como que você se organizava na infância, o que foi te ajudando e hoje o que você continua fazendo? O legal de lembrar é que o TDAH ele não tem cura também. Ele só muda as características da vida de criança para adulto. E também não tem essa história de virei TDAH com 20 anos. Você já teria sinais quando você era criança. Então, quando eu era criança, eu tinha a minha coordenadora de educação infantil falava que eu era anteninha. Tomava conta da vida de todo mundo, menos da minha. E tanto na época da infância, sempre tentar agenda, sempre. Eu acho que é uma coisa mais primordial para mim. Eu gosto muito de usar cores. Então, tanto para a dislexia quanto para o TDAH, isso é muito legal. Então, a cor verde é de matemática, a cor azul é de, sei lá, biologia, e assim vai. Sempre tentar, como eu falei, a importância de você saber os dias da semana, tenta criar isso uma rotina não estressante, mas calma com a criança. Falar, olha, amanhã você tem aula do quê?
ciências, inglês e português. Então vamos separar esses livros. Agora está tudo em casa, então se esqueceu é fácil, é só ir no quarto buscar, mas isso fazia muito para mim, fazer tarefa trocada ou esquecer a tarefa. Levar o material errado, né? Levar o material errado. E aquela história que o professor fala, ai, o gato comeu a tarefa. Eu falava, meu Deus, o gato comeu a tarefa, para outros pode ser o gato comeu a tarefa. Mas para quem tem uma deficiência ou não uma deficiência, um transtorno, era muito difícil porque você se sentia assim, pô, mais uma vez eu fracassei. E eu acho que outra coisa muito importante, que agora tudo tem nome, né, é a educação positiva, sempre enfatizar. Nossa, hoje você levou o livro certo. Não tenta falar, nossa, mais uma vez você levou o livro errado. E eu acho que isso são coisas, e até hoje no curso de medicina, eu uso muito mapa conceitual, eu uso tabelas, minha casa, eu moro sozinha, eu prego em tudo que é lugar. Lembretes, né? Tá sempre lembrando, até acho que na fase da alfabetização, se você quiser pregar no relógio, o nome das coisas, telefone, né? Para a criança associar e toda vez que ela pegar o telefone, olhar, telefone. E aí isso vai ajudando ela a memorizar. Até algumas amigas minhas, uma prima minha falava, Bia, você está perdendo tempo pintando esse livro de anatomia. Mas tem um livro de anatomia que ele é para pintar. E ele me ajudou muito a decorar os músculos. Porque o movimento de eu ficar pintando, e sempre eu lia de novo, depois eu pintava de novo, e aí eu tentava tampar as coisas e falar de novo. Assim, ajudou bastante, porque decorar pra gente também é muito difícil. Então, acho que são ideias... Muita ideia bacana. E aqui eu vou até aproveitar com essas dicas que a Bia passou pra gente, né? Aproveitar e falar algumas que vocês podem utilizar em casa. Então, o uso de agenda, né? Ajuda na organização. Um planejamento semanal, se for o caso, né? Já preparar toda semana. Ou, se for melhor para a criança, a lista diária, quais as atividades eu tenho que fazer hoje. E aí ela vai ticando conforme ela foi fazendo. E o mais legal de ticar é que a criança, ticando ao dia, ela vai se sentindo, nossa, eu superei satisfação, essa meta. né? Parece que dá uma empolgação para você fazer a próxima atividade. Isso já envolve tantos sentimentos e tanto empoderamento, né, a cada conquista de cada tarefa realizada. O quadro de notas, ali a Bia colocou que gruda, né, na parede, assim, muita gente faz isso, ou pode ter um cantinho específico, um quadro de notas que vocês vão estabelecer para colocar as informações, as dicas, o que não pode esquecer. Né? O calendário também é importante ter disponível um calendário que a criança possa se reportar a ele, marcar as datas importantes, o dia de um evento especial, a entrega de um trabalho, de um evento, né? Alguma coisa do tipo. Então, são dicas de organizações muito importantes. E temos aqui também a construção da rotina, que é muito importante, principalmente agora com as aulas acontecendo em casa. Então, é preciso ajudar na organização dessas aulas que precisam acontecer em casa. O dia que vai fazer o português, o dia que vai fazer a matemática, o dia que o professor vai dar a videoaula, que a criança precisa participar, aproveitar esse momento que é muito rico, né? O dia que o professor marcou ali, mandou um link para fazer uma chamada de vídeo. Nós temos criança que o professor está fazendo e ele sempre confunde o dia dele, a turma dele. Então, olha aí, né? Precisa marcar lá na rotina qual é o dia, qual é o link, para poder participar desses momentos. O plantão de dúvida que muitos professores estão fazendo pelo WhatsApp, né? Só que também tem um dia determinado para isso, também tem um horário. Então, precisa marcar tudo na rotina da semana.
né? Se a criança não lembrar, é muita informação, entre em contato com a escola, pede ajuda, o professor ajuda a construir. O psicopedagogo, se é uma criança ou adolescente que já faz parte, né, desse atendimento, desse projeto, eles vão ajudar, já estão ajudando, né? E a escola também envia rotinas, sugestões de rotina. Então, vocês podem adequar essa rotina que a escola envia e intercalar com as necessidades da criança, com a rotina de casa. Bia, fala um pouquinho pra gente da sua rotina. Você consegue organizar, você faz um planejamento por semana, por dia, por tarefa, como que é? Eu digo que o planejamento de rotina é a tecla meio difícil da gente falar, porque a gente sabe que não é fácil a relação dos pais, e ainda que a criança está totalmente agora com os pais o dia inteiro, e o pai não é aquele profissional mais adequado para ensinar, né? Ensinar, e às vezes não sabe lidar muito bem, mas a gente vai se adequando. Então, acho que rotina, para você voltar lá atrás, rotina é tudo. Quando a criança entra numa rotina, horário, a criança não, a gente mesmo, né? Entra numa rotina, horário, silêncio, hora de fazer isso, hora de fazer aquilo. Então, até hoje é uma luta que eu faço comigo. Até eu estava brincando com os meus pais que agora na pandemia eu voltei para minha casa, para a casa dos meus pais, e como é difícil você não seguir a rotina que você já seguia, como que é tão diferente o ambiente, você não ter o seu canto de estudo, mas no seu canto de estudo, como a gente está todo mundo se adaptando, pode ser o canto de estudo que você determinou. Ó, aqui nesse pedacinho da sala vai ser onde o aluno vai a criança vai assistir a aula. Os livros vão ficar aqui, a água está aqui se ele precisar, deixar as coisas ao alcance para ele não ficar levantando, e organizar aquele cantinho e deixar arrumado assim, muda muito, entendeu? Eu falo que a minha bancada é meu... Eu não tenho rack na minha casa, na minha sala é só uma bancada. De estudo, né? E é o meu cantinho. Ali eu faço o meu planejamento, eu prego as minhas coisas, eu assisto minhas videoaulas, que eu já assistia videoaulas antes, porque é uma coisa que você pode pausar. Ver de voltar, novo, anotar, né? Anotar. A anotação é muito importante, porque também só escutar não concretiza o aprendizado, né? Ajuda a anotação. Então, eu acho que isso é um ponto bem... Eu ia falar mais alguma coisa. E é importante isso que a Bia falou, de anotar, né? No caso dela, ela não só ouvir não é o suficiente, precisa anotar. Então, é importante que vocês aí de casa observem, né? E os próprios estudantes, que eles vão diversificando as formas de se organizar e de estudar para que ele encontre o que é melhor para ele, a melhor forma para ele, né? Às vezes tem aquele estudante que é mais auditivo e ele prefere, ele aprende melhor ouvindo. O outro que é mais visual aprende melhor vendo, então ele precisa ver mais, precisa ter mais estímulos visuais, assistir videoaulas, pausando também, né? Então, assim, precisa fazer o máximo de estímulo e precisa variar nas formas de organização também, para poder encontrar a melhor forma para cada um, né? Então, eu queria aproveitar, voltar um pouquinho quando a gente falou da dislexia e do TDAH, que são transtornos que afetam o desempenho do aluno na escola. Tem outros diversos, hoje a gente está falando aqui, a nossa convidada está ajudando a gente, né, trazendo as experiências, mas é importante a gente ressaltar sobre o diagnóstico. Então, não é na escola que é feito esse diagnóstico, né? Quem que vai fazer? Então, aqui a gente trouxe a equipe multidisciplinar. O que é isso? São vários profissionais que vão analisar a criança ou adolescente e eles vão aplicar testes, vão fazer perguntas, vão analisar as características de comportamento, né? E vão fazer o diagnóstico. Então, são vários especialistas
E ali a gente colocou sobre o neuropediatra, mas sempre para chegar no neuropediatra, começa pelo pediatra. Então, se está com alguma dúvida sobre as dificuldades, né? Lembrando que esse momento todo mundo está passando por dificuldades, então é importante ter muita calma, ver realmente, assim, considerar esse momento que está sendo muito atípico. Mas se quiser conversar com o pediatra da criança e colocar as características que vocês estão percebendo, ele vai dizer melhor, né? Se vai encaminhar para um outro profissional ou se é um momento passageiro que precisa de uma outra intervenção. Então, neuropediatra, psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo. Eu queria só ressaltar que nós temos, né, como eu falei aqui anteriormente, na escola o psicopedagogo, mas ele atua em caráter institucional. Então, não é esse psicopedagogo que vai ajudar no diagnóstico. Ele vai ajudar nesse encaminhamento para o médico, vai ajudar com dicas e orientações, mas quem vai aplicar teste e analisar a fundo é o psicopedagogo clínico, tá? Que vocês vão procurar junto com essa equipe multidisciplinar. Mas contem com a ajuda do parceiro lá na escola, do psicopedagogo da escola, que eles vão ajudar nesses encaminhamentos. Eu acho que o bom de ressaltar nessa equipe multidisciplinar é que a porta de tudo é o seu pediatra que você acompanha na UBS, que ele vai fazer os encaminhamentos. Sim. Mas hoje a gente tem também bastante psiquiatras especialistas na infância e na adolescência. Outra coisa muito... Mas quem vai fazer a encaminhação, como a Sabrina falou, é o... É o pediatra. O pediatra. Encaminhamento. Isso. Mas a gente... Também outra coisa que a gente às vezes esquece é o oftalmologista, porque às vezes é uma questão ocular que a criança não está conseguindo se desenvolver. Tem outras especialidades que aí o pediatra vai encaminhar para dizer se precisa fazer algum exame auditivo, algum exame, né, na vista, como a Bia lembrou. Então, tudo é importante falar com o pediatra, que ele vai saber encaminhar. Mas as queixas vocês têm que levar, os pais têm que levar para os pediatras. E lembrando que o pediatra, ele parte do desenvolvimento também. Isso. Não só da que a gente fala clínica, vamos dizer, febre, ou você tem que falar, olha, meu filho... O comportamento é assim, ele fica meio agitado, ele não consegue parar quieto, ele não está conseguindo escrever igual os amiguinhos deles da escola, senão o pediatra também não vai descobrir. Bacana. Então, para a gente aproveitar também esse momento, vamos falar um pouquinho sobre como que está a aprendizagem desses estudantes, o que eles estão aprendendo, né? Sem falar de conteúdo, além dos conteúdos de aula online, né? Como que eles estão se saindo nessas aulas, nesse desafio. Alguns alunos vão retirar as atividades impressas na escola, outros alunos fazem pelo formulário online. Então, essa rotina que precisou ser modificada em casa, que a gente falou tanto da importância da rotina, então, olha quantas aprendizagens estão acontecendo nesse momento, nessa nova rotina, né? De estudar junto com a família, dividir o mesmo espaço ali, agora é a casa, é a escola, é o home office, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, tem toda uma aprendizagem, o desenvolvimento de algumas habilidades para esse novo momento. O uso das tecnologias, os alunos do ensino fundamental, as crianças que não tinham tanto contato, passaram a ter um contato maior com o uso das tecnologias, estão fazendo aí, gravando vídeos, tirando fotos, mandando para o professor, preenchendo formulários, criando aulas digitais, resolução de probleminhas ali, tudo na parte digital. Então, quanta coisa. Os jogos online, que eles estão, sim, os professores estão sempre indicando, eles estão buscando, um coleguinha fala para o outro. Então, esse momento do jogo online também desenvolve várias habilidades, está desenvolvendo ali tanto a leitura, né, a antecipação, quanto o desenvolvimento do raciocínio.
Enfim, são várias habilidades, então por isso que é importante a gente ressaltar e, como a Bia colocou aqui também, lembrou, reforçar o positivo que ele está conseguindo fazer, né? Então, alguns alunos recebem também materiais de apoio, quando a escola vê essa necessidade de encaminhar um material de apoio, uma tabela, né, algum material que ele precise ali, né, manusear, as letrinhas, jogos que ele pode fazer ali de tabuleiro. Então, são materiais que eles recebem em casa também. E as leituras, são indicações de leitura, tanto em leitura online, quanto leitura de material físico ali, que é importante para eles lerem também. Bia, como que é a sua leitura lá? Tantos desafios no curso de medicina, né? Tantas leituras, tanta coisa para ler, tanta coisa para fazer. Você tem alguma ajuda tecnológica, né, para a leitura? Eu digo também que acho que uma importância, falando dessa tecnologia, é que as regalias e as leis, porque infelizmente nesse país a gente precisa de leis, porque precisa, né? A conscientização é bem difícil, está cada vez crescendo. E eu digo que eu acompanhei, assim, quando eu estava no 6º ano, a coordenadora virou para mim e falou: você sabe que você vai ter que fazer prova sozinha só até o 1º colegial, porque quando você estiver no 1º colegial, no vestibular, não vai ter essa história. Aí quando eu entrei no 1º colegial, foi quando saiu o Enem, a gente ia ter uma hora a mais para realizar a prova, né? Quem tem descalculia tem direito a uma calculadora, e quem tem direito a um leitor e um transcritor também. Só na hora do Enem você preencher todo o formulário e enviar a documentação. Uhum. Aí eu passei a fazer fiz os 3 anos de provas orais no ensino médio. E parece que cada hora está aparecendo uma lei nova, um projeto de lei novo. Então, a tecnologia também foi assim. Hoje eu fiz vários acompanhamentos, melhorei muito a minha escrita, mas, sim, acontece erros, e muitos até postando no Instagram. Eu uso muito para trabalhos e eu corrijo todos os meus trabalhos, eu corrijo as coisas que eu preciso enviar na faculdade, que não teria como ter erro, eu corrijo pelo corretor ortográfico. Mas agora eu estou aprendendo ainda a mexer também você for no Google e você for no microfone digitar, você consegue falar e ele escreve. E outra coisa que eu já ia mais para final, já mais chegando para o final, é nunca subestime seus filhos, porque eu tive várias, assim, pessoas falando, não, vamos fazer outra coisa, e eu falei, não, eu quero medicina e é isso que eu vou fazer e eu vou ser feliz nesse caminho. Na faculdade eu também estou tendo perrengue, mas a gente vai de pouquinho em pouquinho. E falam muito sobre não apresentar muitas coisas para quem tem dificuldade. Mas o quanto mais cedo você apresentar coisas novas, uma música, um sapateado, que eu tinha muita dificuldade no sapateado por conta da questão motora e a questão sonora, não conseguia bater a palma com o pé junto. É mais fácil aprender. Então, eu acabei sendo alfabetizada em inglês e português ao mesmo tempo. Para mim isso foi uma dádiva, porque eu preciso do inglês para minha profissão e acho que hoje eu não conseguiria. Então, eu não sei... Começar cedo, né? Eu não consigo escrever inglês, mas eu entendo, compreendo e falo. E leio razoavelmente. Então, quanto mais cedo você apresentar, melhor, porque é mais fácil. E isso para todo mundo, não é só para quem tem dificuldade. Então, nunca subestime. Entendeu? Ele vai chegar... Acredite. E também o programa está até o 9º ano, mas saibam que as características do TDAH mudam. Então, ele vai ter dificuldades de relacionamentos, vai ter de relar mais o carro, né? Falar aquelas raladinhas, vai ter dificuldade de manter o mesmo emprego, mas ele vai conquistando cada pedaço, ele vai chegando até lá e
eles têm o mesmo potencial de todas as outras pessoas. Bom, a Bia então trouxe aí hoje no nosso encontro tanta experiência de aprendizagem, falou um pouco das dificuldades que ela tem e continua tendo algumas, que nós também, todos nós temos, da superação de todas elas, como ela se organiza, está fazendo aí um curso complexo, como vários outros. Então, falou um pouquinho sobre as formas que ela se organiza para dar conta de estudar medicina, né? E muito bacana a sua presença aqui. Então, para a gente finalizar, a gente está chegando no final do nosso programa. A gente queria só ressaltar, assim, que as dificuldades vão aparecendo. É um momento, assim, difícil para todo mundo e não se sintam desamparados. A escola está lá para receber, para apoiar, para dar dicas e sugestões. Qualquer dúvida, procura a escola. Lá tem a equipe gestora, os professores, os psicopedagogos que podem dar umas dicas aí mais específicas sobre o momento que a criança está passando. Então aproveitem, mantenham sempre esse contato com a escola, tá? Para a gente finalizar, então, Bia, quer deixar um último recadinho para as famílias que estão lá assistindo a gente? Primeiro eu tenho que falar que honra estar aqui falando para vocês. Eu morei a minha vida inteira aqui em São José, então é uma cidade de coração. E eu acho que o que eu queria deixar era que aquela frase que eu já falei, sempre acredite nos seus filhos e você, não só acredite nos seus filhos, vocês alunos também acreditem em vocês, porque vocês têm o potencial. E vocês têm que ser as pessoas que mais acreditem em vocês, porque senão ninguém vai conseguir fazer você acreditar que você consegue. E eu queria convidar todos vocês a seguirem a minha página. Tem mais ou menos um ano que eu criei uma página no Instagram, chama-se @letrasembaralhadas. E ela é uma menina que fala sobre vários temas corriqueiros da vida da medicina, de uma estudante de medicina, e o diferencial que ela tem umas técnicas diferentes para dar conta. Para estudar e dar conta de agora, tudo. recentemente, também eu estou com um canal no YouTube que também é Letras Embaralhadas, que está programado para sair alguns videozinhos falando mais explicações. E então fiquem de olho que tem umas coisas bem legais. Acompanha lá, gente. Acompanha lá. Muito bacana. Seguir o sonho de vocês. Acho que é isso. Obrigada pela sua participação aqui, viu, Bia? Contribuiu muito com... Acho que o pessoal de casa também deve ter gostado. Muito obrigada, tá bom? Pessoal, então, a gente encerrando aqui o nosso encontro de hoje. Muito obrigada pela sua participação. Pessoal de casa aí que gostou, compartilha, tem o QR Code aparecendo aqui, você pode encaminhar lá sugestões, dicas, pode falar um pouquinho sobre o nosso encontro de hoje, o que vocês acharam. Compartilha para quem você acha que está precisando dessas dicas que a gente passou aqui. E a gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau.